Quem é você? Quem te deu o nome? Foi sua mãe? Foi seu pai? E se você quiser mudar, qual é o procedimento? A quem você procura? Quanto custa? Quanto tempo demora? Para responder essas questões, traremos uma convidada muito especial aqui no nosso Sexo Sem Medo. Estamos aqui com Fernanda Calhado, advogada. Muito prazer, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço, é uma honra. Posso lhe chamar de doutora? Não. Não. Por que não? Porque eu acho que fica muito impessoal. Você fica com aquela sensação de que uma pessoa superior tem um conhecimento superior. E não é verdade. Na verdade, tem um conhecimento diferente dos outros. O assunto de hoje é transexualidade. Ou seja, você transitou de gênero. E agora? Como é que você vai lidar com o seu nome que seu pai e sua mãe deu? O que fazer, Fernanda? Antes de qualquer coisa, você precisa procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado e manifestar essa vontade. Não precisa ter cirurgia de transgenitalização, você não precisa fazer a sua transformação, né? A transgenerização completa. Né? Completa. Você pode só se identificar, e isso é uma decisão nova do STJ, tá? É bem recente, desse ano ainda. Superior Tribunal de Justiça. A pessoa vai com documentos pessoais, todos que usa. Então seria RG, CPF, carteira de trabalho, carteira de órgão de classe, pode ser OAB, DRT, Cresce, CREA, CAL, enfim, qualquer que seja a profissão da pessoa. Então todos esses documentos leva para um advogado ou na Defensoria Pública, caso a pessoa não tenha acesso a advogado, não conheça um advogado. Com 3 testemunhas também é importante, né? 3 testemunhas que te conhecem, que sabem dessa sua vontade e que não é uma coisa que tem que ser decidir hoje que eu sou uma mulher ou que eu sou um homem. Então, pessoas que te conhecem bem, que sabem como a sua vida anda, o seu nome social, se já tem ou ainda não, você decide qual é e pede essa alteração. O que é nome social, Fernanda? É o nome que a pessoa se identifica. Você tem o seu nome de nascimento, né? Por exemplo, eu sou o João. Do jeito que você está dizendo, se eu tivesse testemunhas que atestem que eu sou uma mulher, digamos, eu posso chegar na Defensoria Pública. O que é Defensoria Pública, aliás, para quem não conhece? Defensoria Pública é um órgão do governo que te fornece o serviço de advogado. É gratuito? É gratuito. Qualquer pessoa pode ir lá. Em São Paulo, fica na Avenida Liberdade 32. Então você tem que chegar bem cedo, pegar uma senha. E aí eles vão dizer quais os documentos você precisa, se já souber, mais fácil, e são esses que eu já relatei. Uma pergunta básica, a pessoa sofre preconceito quando chega lá? Corre o risco sim. É difícil, a gente tem que ir preparado para tudo. Tem que ser alguém da família, Fernanda? Não pode ser alguém da família, melhor que seja um amigo que te conheça de longa data ou pessoa do seu meio social. Família pode ser uma pessoa induzida. Você pede para a pessoa, sabe, pode fazer esse favor para mim? Então a pessoa não vai manifestar de fato uma opinião que tem sobre a sua pessoa. Se a pessoa muda o nome, ela muda também o histórico escolar? Não muda histórico escolar, não muda documento. A gente faz de forma que dê uma continuidade à pessoa e não uma nova pessoa que está surgindo, né? Essa pessoa continua sendo quem é. Ou seja, se eu sou João psicólogo e você Joana psicóloga, eu não perco a minha faculdade, minha graduação, certo? Não perde a faculdade, não perde a graduação, não perde o ensino médio, não perde nada do que aconteceu com você. Também não perde histórico criminal, não perde histórico de dívida. Boa dica. E isso é importante. Então, no curso do processo, é possível que seja pedido certidão dos 10 cartórios,
antecedentes criminais ou certidão, se a pessoa é empresário, por exemplo, de falência. Então, para saber exatamente qual é o seu histórico e dar continuidade a isso sempre. Para o bom e para o ruim, né? Quanto tempo demora esse processo? Pode durar de 6 meses a 2 anos, depende do cartório e da vara que vai julgar, né? Então, cada juiz tem a sua assessoria, que é o cartório, que a gente chama de cartório. E aí, uns são mais rápidos, outros menos. Uns têm mais processos, outros menos. A gente não tem como escolher. É uma distribuição livre no fórum, e em todos os fóruns de São Paulo, né? E do Brasil, na verdade, essa distribuição é sempre livre, de forma que você não vincule um advogado ou uma parte ao juiz. Eu suponho que São Paulo, como é uma cidade muito populosa e o estado também, aqui a fila deve ser grande. Eu, se fosse transexual, por exemplo, eu poderia ir para um estado com menos, tipo para Roraima, e pedir a retificação lá? Pode, a retificação é nacional. Então, porque ela vai para o seu documento. Desculpa a gente de Roraima, mas é porque eu sei que é menos gente que mora em Roraima do que em São Paulo. Esse registro é um registro nacional que você tem, né? O seu RG, a sua certidão de nascimento, todos esses registros são nacionais e vão ter sempre abrangência nacional. Isso é gratuito? Não. Existem custas judiciais para serem pagas. Essas custas judiciais você vai gastar por volta de R$150. E o custo do advogado, né? Daí é liberdade para o advogado. O advogado pode cobrar quanto ele quiser, mas a tabela da OAB determina um mínimo. Qual seria? Por volta de R$2.100. Então, é isso mais ou menos o quanto você vai gastar. Tem advogado que pode cobrar 5, 15 mil reais. Depende, claro, do tempo de profissão, de como essa pessoa coordena, se é especialidade ou não. A garantia de retificar o nome é 100%? Não é 100%. Existem casos que o juiz nega esse direito à pessoa, porque entende que o nome não é vexatório e que a pessoa não fez a cirurgia de transgenitalização. Existem casos, tá? É muito novo isso e é sempre passível de recurso. Pode ser brecado no tribunal? Pode. Então você vai ali na primeira instância, que é o primeiro juiz que vai julgar o seu caso. Então vai pedir para ele fala não. Se ele disser não, você recorre ao tribunal do Estado. Esse tribunal do Estado também pode dizer não, né? Vai sempre depender dos entendimentos e do desembargador, do juiz que está julgando. Você tem muita questão de preconceito ainda, que tem que ser combatido, né? Tem que ser combatido. Tem o tradicionalismo, né? Que as pessoas dizem que uns não aceitam, acham que a pessoa pode viver o resto da vida usando o nome social. Não precisa ter o nome de registro. Isso não é verdade. Você inibe a cidadania, porque imagina você vai viajar, pegar um avião, uma mulher linda, maravilhosa, vai lá, Antônio Carlos. Não dá. Não dá, né? Isso. E aí a gente vai usar a lei de registros públicos até, porque você não está ali indo com a verdade, né? Daquela pessoa. Fernanda, essa legislação e esses critérios são os mesmos, por exemplo, se eu tivesse o nome Pênis de Souza Silva? São os mesmos critérios. São os mesmos. Não tem, você diz o direito, não diz a quem, né? Você não deveria, na verdade, acontece, mas não deveria ter diferença, independe da pessoa que está pedindo. Então o juiz ele vai enxergar dentro da lei sempre, ele não vai ver se aquela pessoa, por isso que às vezes falta até um pouco de sensibilidade na decisão, né? Mas como eu comentei antes, o Superior Tribunal de Justiça ele já tem uma jurisprudência explicando que as jurisprudências são julgados que já foram feitos e que o tribunal se manifestou. Nesse momento, o Tribunal de Justiça, ou o Superior Tribunal de Justiça, já é a favor da alteração de nome pelo nome social, ainda que não tenha a transgenitalização. Nós gostamos muito de números. Quantos casos bem-sucedidos? Vocês têm números de quantos processos existem atuando em São Paulo, por exemplo? É difícil a gente pôr esse número. Todos esses processos são em segredo de justiça.
Então, por mais que eu vá na vara de registros públicos, é o lugar que eu tenho que perguntar. Eu ainda não consegui essa informação, porque não é assim tão simples. Eles não dão a informação assim. Você chega lá, eu quero saber quantos processos são. O cara não vai me dar a resposta ali, sabe? De cara. Preciso ter uma justificativa, explicar a razão pela qual eu preciso dessa informação. Você expõe as pessoas. Exatamente. Então, expõe as pessoas, expõe também o tribunal, o trâmite, né? Então, isso tudo é bem reservado. Me diz 3 dicas que você daria para um transexual que esteja nos assistindo e queira retificar. Qual é o passo a passo? Vai depender da pessoa. Se tem condição financeira boa. Uma condição financeira boa, conversa com um advogado de sua confiança. Já vai munido dos documentos, RG, CPF, documento de órgão de classe. Tem laudo médico? Não precisa de laudo médico, não precisa de laudo psicológico. Nem psiquiátrico? Nem psiquiátrico, não. Você não precisa de um assistente social para te dizer. Não precisa, você precisa de 3 testemunhas que vai te ajudar. Se não tiver as 3 testemunhas, você tem a documentação e isso não vai também inibir o seu processo, o andamento do seu processo. Anotado. Se você não tem uma boa condição financeira, procure a Defensoria Pública, vai ser mais difícil o caminho. Repete o endereço, por favor. Em São Paulo, Avenida Liberdade 32. Mas no site do Tribunal de Justiça sempre vai ter o endereço da Defensoria Pública. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Quero tê-la mais vezes aqui. Com certeza eu volto. Sexualidade é um assunto complexo, né? É, muito. Sexualidade com a lei, né? A gente tem que saber. Até a próxima edição do Sexo Sem Medo com Fernanda Calhado, tirando dúvidas jurídicas a respeito desse assunto complexo que chama-se sexualidade. Muito obrigada. Eu sou o João Luiz Vieira, jornalista e sexólogo, e até a próxima.